é o tempo de se voltar para Deus, porque hoje a porta da salvação está aberta. O que acontece com uma pessoa que morre e vai para a eternidade sem salvação, que parte separada de Deus, vivendo uma vida de pecado? No mesmo instante em que ela morre, ocorre a separação do seu ser triuno. Deus é 3 pessoas em um só Deus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga comigo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga comigo: 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Se Deus é 3 em 1, você e eu somos 3 em 1. Como assim, pastor? Você e eu somos um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Você e eu somos espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Quando uma pessoa fecha os olhos e parte para a eternidade sem estar redimida pelo sangue de Jesus, ela morre separada de Deus. Os seus olhos fecham, o seu corpo é velado e sepultado, como está escrito em Gênesis: ao pó do pó viestes e ao pó tornará. Do pó viestes e ao pó tornará. O Espírito diz em Eclesiastes: torna para Deus, que foi quem o deu. Agora a alma. O que é a alma, pastor? A alma é o que de fato você e eu somos. A alma é o nosso ser interior. Na alma estão armazenados o teu conhecimento, as tuas emoções, os teus sonhos, os teus projetos, os teus medos, os teus anseios. Quando você está triste, a tua alma é quem está triste. Quando você está feliz, a tua alma é quem está feliz. As pessoas que você conhece, as pessoas por quem você tem afeição, é a tua alma. A tua alma jamais perecerá. Ela foi criada à imagem de um Deus eterno. E é a nossa alma que é disputada pelos céus e pelo inferno. E quem decide o destino eterno da nossa alma não é nem o próprio Deus, tampouco Satanás. Quem decide o destino eterno da nossa alma é cada um de nós, e não com palavras, como quem diz: eu escolho o céu, ou eu prefiro o inferno. Nós escolhemos com as nossas atitudes com relação à palavra de Deus. Quando você ouve e pratica a palavra de Deus, você está dizendo: eu escolho a vida eterna em Cristo Jesus. Mas quando você ouve e não pratica, quando você foi chamado pelo Senhor para fazer parte da igreja, do corpo de Jesus, mas você continua vivendo na prática do pecado, você continua na fofoca, você continua assistindo vídeos de pornografia, você continua se entregando a vícios ocultos, você continua com um coração cheio de mágoa, de ressentimento, com desejo de vingança. Quando você continua sendo a mesma pessoa, embora revestido
investida por uma religião, quando você não anda em novidade de vida, você está escolhendo a perdição eterna. E a palavra diz que quando você recebe o conhecimento, que é a luz de Deus, e você pratica aquilo que é das trevas, você sofrerá maior açoite. A pessoa que fecha os olhos, sem salvação, quando é artista, as pessoas dizem: o céu está em festa. O céu se prepara para receber um astro, é mais uma estrela. Mentira! A pessoa que morre sem salvação, não tem missa, não tem vela, não tem nada que possa livrá-la do destino eterno que ela mesma escolheu. Quando a pessoa morre, fechou os olhos, um segundo após a morte, sem Jesus, a primeira coisa que ela vai ver, o mundo espiritual. Hoje você não vê o mundo espiritual, você não vê anjos e nem demônios, mas eles estão aqui nesse momento batalhando. Tem anjos de Deus, tem demônios nesse lugar. Tem pessoa que chega na igreja em 220, ela chega aqui, dá um sono, dá um cansaço, ela se sente oprimida. É uma batalha espiritual. Quando você está nesse corpo, você está numa dimensão que não te permite ter a visão do mundo espiritual. Mas quando a pessoa morre, ocorre a separação. Espírito torna para Deus, corpo velado e sepultado. Agora a alma, se você fechar os olhos 3 segundos, você vai ver o que é a alma. É você. A primeira coisa que vai acontecer, a pessoa que morreu sem salvação, ela vai ver os demônios que ela serviu quando em vida. Como assim, pastor? Eu não sou pai de santo, nem filho de santo, nem frequento terreira, nem centro espírita. Como assim vou ver os demônios que eu servi? Eu não vou na encruzilhada, não ofereço despacho. Jesus disse: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por trás do pecado existe uma entidade espiritual que aprisiona a pessoa, e quando ela peca, ela o está servindo. Quando você se prostitui, você está servindo uma pomba gira. Quando você se entrega aos vícios, você pode estar servindo ao Exu Tiriri, ao Zé Pilintra, que são espíritos malignos que aprisionam as pessoas e os levam a praticar determinados tipos de pecado. Então, quando a pessoa fecha os olhos, ela vê o corpo dela sem vida, e ela olha para o lado e ela vai ver um ou mais demônios na forma real que eles têm. Uma vez eu vi um demônio falando sobre uma pessoa que tinha partido sem salvação, e ele falou que a pessoa, quando viu ele, se desesperou, e foi perguntado por que ela se desesperou, e ele disse: porque ela viu como eu sou. Ele era horrível, com asas, deformado. Deus criou os anjos santos e perfeitos, em beleza e conduta, mas quando eles pecaram, eles tiveram não apenas o seu caráter, mas a sua imagem distorcida. É que nem Adão e Eva, antes do pecado, eram perfeitos. Você já percebeu que a tua simetria é imperfeita? Você já percebeu que você tem um lado do rosto diferente do outro? Quem já percebeu? Levanta a mão. Tem pessoa que ainda diz: tira a foto desse lado, que eu sou mais bonito. Ou tira a foto desse lado, porque eu fotografo melhor. Da mesma forma, os espíritos, quando eles pecaram contra Deus, eles ficaram horríveis, sem a beleza da glória e da presença do Deus vivo. Então, quando a pessoa morre, fecha os olhos e parte para a eternidade, os olhos espirituais dela se abrem, e ela, que até então não conseguia ver o mundo espiritual, começa a ver, e ela vai ver a
aqueles demônios a quem ela serviu, e ela vai se desesperar. Muitos vão dizer: mas eu não acreditava, eu pensei que era só coisa de crente. E ela vai se desesperar. Então aqueles demônios vão pegá-la e vão descer com ela até o centro da terra. Os cientistas comprovam de que no centro da terra a temperatura chega ao mesmo grau do sol na superfície. No centro da terra há fogo e enxofre. E a pessoa então será levada até o centro da terra, num lugar que em português é chamado de inferno, em grego é chamado Hades, em hebraico é chamado Sheol. Lá tem prisões, tem cadeias, aonde a alma daqueles que viveram sem Cristo e partiram sem salvação fica aprisionada até depois do milênio em que Cristo governará sobre a terra, quando haverá o julgamento do grande trono branco, também chamado de o juízo final. Pastor, quem morre fica dormindo, inconsciente ou acordado e consciente? Quem aqui tem essa dúvida? Levanta a mão. Pastor, a pessoa quando morre, ela fica dormindo, inconsciente ou ela está consciente? A palavra de Deus nos ensina que a pessoa que parte permanece consciente. Ela lembra da vida que ela viveu. E mais, quando você está vivo, por doenças, pelo tempo, você esquece das coisas que você viveu. Tem pessoa que não lembra nem o que almoçou hoje. Mas a pessoa que parte dessa vida e desce ao Hades, ela tem uma memória viva e perfeita. Ela lembra de cada segundo que ela viveu. Ela lembra de cada pecado que ela praticou. Ela lembra de todas as oportunidades que Deus deu a ela de se arrepender e de se entregar a Cristo Jesus. Ela lembra de cada palavra que ela ouviu na igreja. Ela lembra de cada oração que ela recebeu. Ela lembra de cada oportunidade que ela teve de começar uma nova vida e rejeitou. O lugar onde mais se clama não é na igreja. O lugar onde mais se clama é no inferno. Porém, é uma oração, é um clamor de desespero, que embora seja ouvido, não é jamais atendido. O inferno está repleto de alma, de pessoas que frequentaram templos de igrejas, que tinham títulos e cargos, que conheciam a palavra, mas que jamais se arrependeram, e que jamais foram transformados pelo Senhor em novas criaturas. Pensavam em que enganavam a sua família, o pastor, o irmão. Mas os olhos do nosso Deus veem e contemplam todas as coisas. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você tem feito. A Bíblia diz que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, aquele a quem nós havemos de prestar contas. Hebreus 4:13, Eclesiastes 12, 13 e 14. Então, nesse momento, tem milhares de almas de pessoas que nasceram desde a geração de Adão e que morreram na prática do pecado. Elas estão aguardando o juízo, o grande trono branco, e elas estão acordadas e conscientes. Elas lembram de quem são e daquilo que fizeram quando em vida. E um dos maiores tormentos é lembrar de que um dia elas, quando em vida, tiveram a oportunidade de se arrepender e alcançar a vida eterna e rejeitaram. E a Bíblia diz que aquele que recebeu a verdade, mas praticou a mentira,
pelo conhecimento de Deus que recebeu, mais será cobrado e maior será os açoites. Ou seja, pastor, no inferno o sofrimento vai ser igual a todas as pessoas? Todas as pessoas vão sofrer de igual modo, na mesma intensidade? Quem aqui já teve essa dúvida? Hitler, Mussolini irão sofrer na mesma intensidade que uma pessoa comum, semelhante a mim, que partir para a eternidade sem salvação? O sofrimento será individual e cada um sofrerá na medida do pecado que praticou. Uma coisa que também vai se refletir na intensidade do sofrimento é a revelação que a pessoa teve de Deus. Tem pessoa que vem na igreja e ouve a palavra, mas ela só está acumulando o peso de condenação. Como assim, pastor? Porque se você ouve e não se arrepende, a palavra que hoje tem poder para te salvar, no amanhã será peso de condenação. Olha o que diz lá em João 12, 47 e 48. Pode colocar ali? João 12, 47 e 48. Jesus disse assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não guarda as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, se você vem na igreja, ouve a palavra e não se arrepende, não começa a viver em novidade de vida, a palavra que você está ouvindo hoje está se acumulando como peso de condenação. Melhor que você nunca tivesse pisado na igreja, porque o que você tem aprendido de Deus, se morrer sem salvação, vai ser só peso de condenação. Milhares de pessoas estão nesse segundo em que você está aqui sentado com a graça de Deus. Você está com o estômago cheio, você tem saúde, você está vestido, você tem uma casa, mas tem milhares de almas que estão desesperadas, conscientes, com sede. A Bíblia diz que no inferno não tem descanso por um só segundo. Hoje você sofre, mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sofre, mas por maior que seja a tua dor, a tua luta, Deus está contigo. Ele te levanta, Ele te restaura, Ele te fortalece. Mas a alma que está no inferno não tem sequer um pingo de misericórdia de Deus, apenas a ira justa de um Deus santo. Desespero, a pessoa consciente lembrando, dizendo, clamando: meu Deus, me dá só mais uma chance, tem misericórdia. Se o Senhor me der uma só oportunidade, eu vou voltar e eu vou fazer diferente. Eu vou abandonar o pecado, eu vou ser um cristão fiel e dedicado. Eu vou orar, eu vou ler a tua palavra, eu vou te servir, me perdoa. Milhares de pessoas com títulos, pastores, obreiros, líderes de louvor, integrantes de louvor, diáconos, diaconisas, estão lá clamando, aguardando o dia do juízo. A alma está lá e elas estão sentindo a aflição, a dor, o desespero. Mas o inferno não é o último lugar. O inferno é a antessala do lago de fogo. Quem já foi no dentista? Levanta a mão. Quando você vai no dentista, antes de você passar no dentista, não tem uma sala de espera? Sim ou não? Sim. Tem ou não tem uma sala de espera? Levanta a mão. Quem já viu isso? O inferno é uma sala de espera
No inferno só está a alma consciente em tormento, lembrando. A lembrança é como um verme que não morre. A pessoa vai ficar se martirizando a cada segundo. Por que eu não me arrependi? Por que eu fiz a minha família sofrer? Por que eu menti? Por que eu adulterei? Não valeu a pena. A pessoa vai ver que o pecado pelo qual ela viveu, pelo qual ela desprezou ao Senhor, não valeu a pena. E ela vai clamar sem cessar por uma só chance, e não vai ter, porque o dia da salvação é hoje. Ninguém tem chance de salvação depois da vida. Esse negócio de rezar missa, acender vela, não tem nenhum resultado, é antibíblico. Ou a pessoa morre salva, ou ela morre perdida. Não há o que se fazer. Fechou os olhos, já era. Quem entendeu isso? Então a pessoa vai estar ali aguardando o juízo. Quando que será o momento do juízo? Será depois do milênio. Jesus vai vir, vai levar a igreja, o anticristo vai governar 7 anos. Depois desses 7 anos, Jesus vem com a igreja, vence o anticristo e os seus exércitos no vale de Megido, em torno de Jerusalém, e restaura a terra, e governa por 1000 anos, o que a Bíblia chama de o reino milenar. Jesus governa 1000 anos na terra a partir de Jerusalém. E depois desses 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, abra a tua Bíblia, versículo 11. Então nós vimos que quem morre sem salvação vai direto para o inferno. Aonde é o inferno? Evidências bíblicas nos revelam que fica no centro da terra. É um lugar eterno? Não, é como uma sala de espera. A pessoa está dormindo ou acordada? Acordada, consciente ou inconsciente? Consciente. Isso está claro? Está claro, irmãos? Desde a geração de Adão, quem morreu sem salvação está nesse lugar. Hades, em hebraico, em hebraico Sheol, em grego Hades, em português inferno. Achou aí Apocalipse capítulo 20, versículo 11? Depois, o que vai acontecer depois do milênio? Vai ter o juízo final, aonde o Senhor Jesus, não mais como advogado, mas como o justo juiz que há de julgar as nações, ele estará assentado em um grande trono branco. O branco simboliza a justiça. A Bíblia diz nos Salmos que justiça e retidão são a base do trono de Deus. Nos reinos da terra é possível se comprar a justiça. Juízes beneficiam os poderosos, mas nesse dia, o justo juiz que não vende a sentença estará sentado para julgar. E diz ali: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja a presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Olha só o que diz agora: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha aqui para mim. Tudo o que cada pessoa faz, desde o momento em que nasce até o momento da sua morte, todas as atitudes, todas as palavras, mesmo aquelas que foram feitas escondidas, estão sendo registradas pelo nosso Deus nos livros das obras. Por isso Jesus disse que naquele dia os pecados mais ocultos dos homens serão revelados.
Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, e mesmo aquelas que estão escondidas. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, as juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do ser humano. E não há criatura que esteja oculta na sua presença, mas todas as coisas estão claras aos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Então, nesse dia, milhares de pessoas que morreram sem salvação, que nesse momento estão no inferno, terão a sua alma retirada do inferno e unida novamente ao corpo. Mesmo quem morre sem salvação vai ter um corpo eterno. Você sabia disso? Não é só o salvo que vai ter um corpo eterno e glorificado. Quem morrer sem salvação também vai receber o seu corpo eterno, imortal, que nunca vai se acabar. Só que não vai ser um corpo glorificado, um corpo de glória, mas vai ter um corpo indestrutível. Está dando para entender isso? Então, depois do milênio, Jesus vai se assentar no seu trono, junto dele vai ter anjos assessorando, e uma grande multidão, milhares de milhares que viveram em todos os tempos, desde Adão até o final do milênio. A igreja não vai estar ali, porque a igreja já foi ressuscitada, já recebeu um corpo glorificado, já virou a esposa do Senhor Jesus, já reinou com Jesus durante o milênio. Quem vai estar ali são aqueles que morreram sem salvação e aqueles que viveram durante o milênio. Milhares de milhares, um número incalculável, de pé diante do Senhor Jesus, que estará sentado no trono branco. E a Bíblia diz que um por um vai se achegar perante Ele, e nesse momento vão se abrir os livros. Que livros, pastor? Os livros das obras, o livro que vai mostrar tudo aquilo que a pessoa fez. Mas pastor, vai durar muito tempo. O tempo conta para nós que estamos nesse corpo. Depois que se morre, o tempo é diferente. Está dando para entender? Deus não está limitado ao tempo. O tempo, Cronos, ele serve para nós. E um por um vai se apresentar diante do grande trono branco, e vão se abrir livros. E ali vai estar a pessoa, a alma e o corpo. Não vai estar mais só a alma. Deu para entender isso? Quando a pessoa quando chegar a hora do julgamento final, a alma vai sair do inferno e vai se unir a um corpo indestrutível, e ela vai ser colocada diante do grande trono branco. A pessoa, ela está ouvindo uma palavra como essa, e ela diz: esse pastor é chato, essa mensagem é dura, não é o que eu quero ouvir. Pode levantar e ir embora. Mas nesse dia, ninguém vai se levantar até que aquele que está no trono decrete a sentença. E ali não vai ter advogado de defesa, ali não vai ter alguém para se colocar entre a pessoa e aquele que está no trono, porque hoje nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que hoje Ele intercede por nós. João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, lembrem-se que à direita de Deus o Pai, vocês têm um justo juiz, que intercede por vós. Hoje, se você pecar, se você cair, se você falhar, você pode clamar, e quando você clama arrependido, o Senhor Jesus se coloca entre você e a justiça. Jesus
Ele segura a mão da justiça. Tem pessoa que diz: Senhor, faz justiça. Se Deus fizer justiça, Ele te lança no mesmo instante do inferno, porque a única coisa que você e eu merecemos é o lago de fogo. Essa aqui é a verdade, meu irmão. A única coisa que nós merecemos como justiça é a punição eterna. Nós nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe. Nós não fazemos outra coisa senão pecar contra o Senhor todos os dias. Nós somos aceitos pela graça, através da fé em Jesus. Hoje, se você pecar, se você falhar, você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te que eu sou pó, me perdoa. E o Senhor Jesus se coloca entre você e a justiça. Ele diz: Pai, eu já paguei por esse pecado, eu morri lá na cruz, e Deus, quando olha para você, Ele te vê através do sangue do seu Filho. Por isso, aos olhos de Deus, você se torna tão santo e perfeito, como o santo e perfeito é o Senhor Jesus. Mas aquele que morreu sem salvação, que rejeitou Jesus, que até o último dia viveu uma vida dúbia, falsa, às vezes dentro de uma igreja, às vezes passou pelo batismo, às vezes conquistou um título, um cargo, uma posição, mas não se arrependeu. Quanta pessoa dentro da igreja, eu já vi diáconos, meu irmão, fedendo cigarro, servindo ao Senhor, achando que estavam enganando o pastor. Está enganando a si mesmo, porque Deus está registrando todas as suas obras. E naquele dia, pode continuar ali, Juliano. Então a morte e o Hades, que é o mesmo que inferno, que é prisões espirituais que estão no centro da terra. Então a morte e o Hades foram lançados. Não, antes, Juliano. Apocalipse 20 antes. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, e abriram-se livros, e deu o mar os mortos, e o além os mortos que nele havia, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, que estavam escritas nos livros. Então, aqueles que estão lá no inferno, Deus vai pegar a alma deles e vai reunir de novo no corpo, o mesmo corpo que adulterou, que fornicou, que foi idólatra, que se rendeu aos vícios, que viveu na mentira. Então a pessoa não vai estar mais só em alma. A pessoa que estiver lá diante do grande trono branco, e depois, quando ela for lançada no lago de fogo, que é a segunda morte, quando ela lembrar do tempo que ela estava no inferno, ela vai dizer assim: eu era feliz e não sabia. Ela vai lembrar do inferno e ela vai dizer: eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque o inferno é horrível, mas o lago de fogo é pior. Sabe quem que vai estar lá no lago de fogo? O diabo, todos os demônios e todos aqueles que morreram sem salvação, os mentirosos, os assassinos, os idólatras, pessoas da pior espécie. Não vai ter nada de bom, não vai ter um segundo de descanso. Hoje a pessoa está no hospital com câncer, sendo consumida por uma doença. Ela tem morfina, ela tem medicação, ela dorme, ela tem um momento de descanso. Mas a pessoa que está lá no inferno agora, e depois vai ser lançada no lago de fogo, com corpo e alma, ela não vai ter um só segundo de descanso. Vai ser tormento de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E a lembrança viva, a lembrança como se fosse no mesmo dia, cada obra dela, e o martírio, porque me dá mais uma chance, vai ser um clamor tardio. Por isso, hoje é o dia da salvação. Hoje, se você clamar, você alcança o perdão. Hoje, se você clamar, o Senhor apaga as tuas transgressões, escreve o teu nome no livro da vida. Para isso que Jesus morreu, para te salvar. Não é para te salvar do desemprego. Tem pessoa que vem da igreja, ela acha que Jesus morreu para dar um empreguinho melhor, um salário melhor, para dar um carrinho, uma casinha confortável. Não, isso Deus faz, mas isso é nada, isso é uma gota. Jesus morreu para te livrar da condenação eterna. A coisa mais importante que você pode alcançar do Senhor não é a cura de uma enfermidade,
prioridade. Você é curado hoje, morre amanhã. Lázaro ressuscitou, depois morreu. A coisa mais preciosa é você ter a salvação, porque você sabe, se você morrer hoje, se você morrer daqui a 10 anos, 20 anos, você está salvo. Você tem a vida eterna. Quando a trombeta soar, Jesus vier entre as nuvens para levar a igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então a coisa mais importante para você qual é? A salvação da tua alma. É o que deve ser a tua prioridade. A tua prioridade não deve ser material. Tem pessoa que se esforça para estudar, para fazer a faculdade, para comprar uma casa, um carro. São coisas boas, não são ruins. Mas a coisa mais importante é a tua salvação. Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Quem morre salvo vai para o terceiro céu, fica hoje embaixo do trono de Deus. Paulo foi arrebatado para esse lugar, e quando ele voltou, ele só deu uma pincelada. Ele disse assim: eu fui levado a 14